Pronto, gente. Boa tarde. Boa tarde, Washington, Lúcio, os demais que vão assistir depois. A gente vai, como de costume, gravar a aula. Então, peço a vocês que me dêem um retorno aí se vocês estão vendo a tela. Estão vendo aí a imagem? Sim, professor. Estou Pronto. contigo. Perfeito. Então é o seguinte, à medida que vocês forem tendo dúvidas, podem me interrompendo, desculpa, e para sair sem dúvidas mesmo, né? O objetivo da aula de hoje aqui em redação científica é falar para vocês sobre as diferentes formas de formatação, ou seja, como é que você escreve um documento, seja um artigo científico ou um documento acadêmico, um relatório de aula prática, relatório de atividades, visita de campo, enfim. Por que é importante fazer essa formatação de acordo com as normas da ABNT? Para que você estabeleça um padrão, né? Senão cada um entrega de uma forma e aí não há uma uniformidade nos documentos acadêmicos. E a ABNT tem essa função de dar essas normas. Além disso, a gente tem observado esse formato remoto nos últimos meses aí, em função da pandemia, muitas informações têm sido veiculadas, né? Portanto, há a possibilidade de você utilizar essas fontes, né? Essas fontes a partir de blogs, de videoaulas, para fazer citações, referências bibliográficas. Então, hoje também vou ensinar como é que vocês fazem a correta citação de uma live, por exemplo, em um documento que vocês estejam escrevendo. Além de artigos e livros, enfim, você pode também fazer referência de um documento eletrônico, como, por exemplo, uma live, né? Então, vamos lá. Então, hoje, dia 10 de dezembro, né, como eu disse, o assunto de hoje é formatação do trabalho científico e acadêmico e instruções também para que vocês possam realizar pesquisa no portal de periódico da CAPES. Então, é um endereço eletrônico que tem uma infinidade de documentos eletrônicos, livros, artigos científicos, que serve de busca de fonte de pesquisa para vocês pesquisarem as distintas áreas que vocês estejam atuando. Nesse caso aqui, a agropecuária, né? Como vocês já devem ter conhecimento, né? No canal do YouTube, aí vocês podem depois acessar mais informações, inclusive essa aula que está sendo gravada. Vamos lá. Qual o objetivo da nossa aula de hoje? Conhecer normas, né? Algumas normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para formatar trabalhos acadêmicos e científicos e realizar também pesquisas no portal do periódico da CAPES para localizar, por exemplo, artigos científicos. E o que é que vocês ganham com a aula de hoje, né? Vocês vão conseguir identificar as diferenças sobre a formatação de documentos acadêmicos e documentos científicos e ainda também localizar artigos acadêmicos em portais de busca eletrônicos, né? Utilizando a rede mundial de comunicação que é a internet. Bom, gente, vamos começar aqui pela formatação de trabalhos científicos. Todo trabalho científico, um paper, um artigo científico, ele tem normas específicas de formatação. O que é formatação? É o tamanho da página, as margens, o espaçamento entre uma frase e outra, o tamanho da fonte, ou seja, o tamanho da letra, a fonte propriamente dita, ou seja, qual o estilo da letra que está sendo escrita, como é que você escreve os tópicos, subtópicos, a quantidade de palavras que você tem que colocar, por exemplo, em um resumo, e o tamanho da fonte também, né, 10, 12, 14, e por aí vai. Em relação à formatação de trabalhos científicos, como é o caso de artigos, observe que é importante vocês estarem atentos às normas das revistas ou do periódico científico, porque cada revista, cada periódico, ele tem uma norma específica. Então, se eu desejo publicar um artigo, como o exemplo que eu estou trazendo aí, nesse periódico chamado Cadernos Macambira, que inclusive é um periódico do Instituto Federal Baiano, se eu quiser publicar um artigo nesse periódico, eu tenho que ir lá no site dessa revista, desse periódico, observar as informações, como eu coloquei para vocês aí, ó, orientações gerais. Antes de você submeter, enviar o seu artigo para esse periódico, para essa revista, é importante você observar quais são essas orientações gerais para os autores, de modo que você escreva o artigo científico na formatação do periódico científico, porque senão seu artigo pode, por exemplo, ser devolvido e com a informação de que aquele trabalho não atende às exigências
de formatação do periódico científico. Então, vou até dar um exemplo aqui, mas antes do exemplo, por enquanto, alguma dúvida? Nenhuma. Tranquilo. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui o site, ó, já deixei até aberto, da revista, né? Macambira. Então, vamos observar aqui em tempo real como é que eu consigo localizar as normas dessa revista se eu quiser publicar. Então, observe comigo. Eu vou parar de projetar aqui esse slide e vou colocar no site da revista, né? Então, eu já deixei aqui previamente bruto. Vamos lá. Retorno, se vocês estão conseguindo observar aí. Conseguiram? Dá para ver aqui, tá aparecendo. Pronto. Então, o que é que eu fiz? Eu acessei o site da revista Cadernos Macambira. Então, o endereço aqui, ó, revista.laprudes.net, né? E aí, observe que a gente tem as informações aqui de 2 periódicos. Revista Macambira e Cadernos Macambira. Então, o que é que eu faço? Eu vou clicar aqui no link dessa revista, né? Cadernos Macambira, porque foi um periódico que eu me interessei em fazer a pesquisa, a publicação. E aí, observe aqui do nosso lado direito da tela, informações para autores. Vocês são os autores daquela informação, daquele trabalho. Então, vocês vão clicar aí, e aí tem aqui, informações para autores. E aí, observe que aqui, dentre essas informações gerais, tem aqui, ó, o link diretrizes para autores, onde vocês vão clicar, que é o que a gente acabou de fazer aqui, e aí observe, né? Diretrizes para autores, orientações gerais. Os trabalhos enviados a Cadernos Macambira devem ser digitados em formato .doc, ou seja, o Word, e deverão conter a seguinte formatação, gente. E aí, ó, observe a quantidade de informações que tem relacionada à formatação do trabalho. O tipo da fonte, o tamanho, o espaçamento, como eu disse, entre linhas, se você vai utilizar figuras, desenhos, ilustrações, tem que estar inserido também logo após a informação. Enfim, aqui, neste periódico, assim como qualquer outro, vai ter essa seção onde vocês vão ter as diretrizes ou informações para publicação na revista. E aí, a partir disso, você constrói o seu documento, seu artigo científico. Você vai colocar as informações que você escreveu de acordo com a formatação da revista. E aí, pode variar de artigo para artigo, de revista para revista. Então, é importante ter essa noção geral, mas, além disso, é importante que vocês tenham a compreensão de que cada um periódico, cada uma revista, seja ela revista impressa ou revista eletrônica, vai ter uma formatação específica. E aí você precisa, enquanto autor que deseja publicar a informação nesse periódico, precisa enviar o seu trabalho de acordo com a formatação específica. Tamanho de fonte, espaçamento, margens, inferior, superior, direita, esquerda, entre outras informações que naturalmente vocês vão observar nessas diretrizes. Além disso, observar também se faz publicação no idioma português. Então, observe aqui do nosso lado direito, né? A revista aceita trabalhos escritos em inglês, espanhol ou português. Então, você pode mandar na língua materna, né? No nosso caso, português. Podendo também ser inglês ou espanhol. Então, essas são algumas diretrizes relacionadas à formatação. Por enquanto, dúvidas? Nenhuma. Agora não. Agora não, né? Então, ótimo. São informações que vocês podem obter aí, como eu disse, nesse link, né? revista.laprudes.net. E aí tem existe uma infinidade de artigos que podem, de periódicos, de revistas eletrônicas que vocês podem publicar, né? Aí vocês vão observar qual a revista que se assemelha, né, com a natureza do seu trabalho, com a temática, né? Por exemplo, o Cadernos Macambira, ele aceita trabalhos que são
que tem a temática com estatística, com produção de algodão, com implementos e máquinas pesadas, aí vocês têm que observar essa informação também nas orientações e diretrizes para o seu trabalho não ser devolvido. Vamos lá. Bom, e em relação à formatação de trabalhos acadêmicos? Como eu disse, a ABNT, ela regulamenta, né, essas normas para trabalhos acadêmicos, e essa ABNT, a norma NBR 14724, ela especifica os princípios gerais para a elaboração de trabalhos acadêmicos, que são teses, dissertações, entre outros, visando a sua apresentação à instituição. Bom, nesse caso é o seguinte, a gente tem que seguir essa norma, a ABNT-NBR 14724, mas observar também, gente, se a instituição, no nosso caso aqui, o IF baiano, ele não tem regulamentação específica. Por exemplo, eu quero escrever um relatório de estágio. Qual a norma que eu tenho que seguir? A norma da instituição ou a norma da ABNT? A gente tem que seguir a norma da ABNT, que o regulamento do estágio da instituição vai se adaptar a essa norma. Então, as seções que tem lá, você obrigatoriamente tem que escrever uma introdução, tem que escrever uma metodologia, tem que escrever o tópico resultados e discussões. Ok, tranquilo. Mas dentro desse tópico de introdução, como é que se escreve uma introdução? Aí você tem que estar de acordo com a norma da ABNT. Ficou claro aí? Sim, claríssimo. Ficou. Pronto. E aí, gente, eu vou sempre deixando alguns links, como vocês podem ver aí abaixo, né? Para que vocês possam também consolidar essa informação que está sendo dada depois, com mais tempo, com mais calma. Se quiser clicar no link aí, são vídeos curtos no YouTube, fique à vontade. Vamos seguir aqui. Bom, aqui é um exemplo de quais são os tópicos que devem ser abordados, que devem estar presentes em um trabalho acadêmico. Então, é composto aí pela parte externa, né, e a parte interna. E dentro de cada um dessas partes tem suas subdivisões ou elementos. Então, a parte externa, imagina que você tenha um livro. Então, a lateral do livro ali, quando você pega o livro de lado, né, deixa eu pegar um livro aqui qualquer. Imagina que você tem um livro aqui. Então, essa parte lateral, quando a gente coloca o livro assim, isso aqui é o que a gente chama de lombada, onde tem algumas informações do livro, né? Então, isso aqui seria a capa, aqui a lombada. Bom, então, essa é a parte externa que não necessariamente vai estar presente a lombada em todos os trabalhos. Como vocês podem ver ali, entre parênteses, tem informação obrigatório ou opcional. Então, o que é opcional, o autor que está fazendo o trabalho, o estudante também, ele pode colocar ou não. O que está em parênteses escrito obrigatório, naturalmente, você não pode deixar de colocar. Aí, na parte de dentro, nós temos elementos pré-textuais, textuais e os elementos pós-textuais, para que vocês compreendam como é que vocês precisam organizar a escrita de um documento acadêmico. E é importante vocês observarem isso na disciplina de redação científica, gente, porque ao longo do curso de vocês, e depois, se vocês almejarem também verticalizar o ensino de vocês, ou seja, fazer uma graduação, os documentos acadêmicos, seja ele qual for, qualquer área, vocês necessariamente vão precisar observar essa informação aqui. Como é que vocês organizam os trabalhos acadêmicos de vocês para, por exemplo, não obterem notas baixas por causa de uma formatação, né? Então, nos elementos pré-textuais, está a folha de rosto, a errata, folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, enfim, todos esses tópicos aí são elementos pré-textuais, ou seja, aquilo que precede a sua informação propriamente dita, o desenvolvimento do seu trabalho, que está nesse tópico aí, elementos textuais, que compreende a introdução, onde você também vai colocar o objetivo do seu trabalho, desenvolvimento e conclusão. Já para o fim, elementos pós-textuais, nós temos as referências, ou seja, quais foram os elementos que você buscou, que você pesquisou para fazer o seu trabalho. As referências, como vocês podem ver, é um item obrigatório, uma vez que o que você escreveu ali não é obra da sua
do seu trabalho em si, né? Das suas conclusões, vamos dizer assim. O que é que você fez? Você pesquisou de alguém. E se você pesquisou de alguém, é preciso que você referencie, ou seja, coloque a obra, o livro, o título do livro, do artigo e, principalmente, os autores. É um item obrigatório. Depois vem o glossário, o apêndice, anexo e índice, que são itens opcionais. Então, essa é a estrutura básica para trabalhos acadêmicos que compõem esses diferentes elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Alguns, como eu disse, obrigatórios, outros nem tanto. São opcionais, e aí fica a critério de que vai escrever para enriquecer o trabalho ou deixá-lo um pouco mais enxuto. Vamos, alguma dúvida? Não? Nenhuma, não. Pronto. Vamos dar um exemplo aqui. De acordo com a formatação da ABNT para trabalhos acadêmicos, de modo geral, você precisa utilizar um papel em tamanho A4, é a folha de ofício, né, que convencionalmente a gente chama de folha de ofício, é papel A4 na cor branca. Isso hoje até muda um pouco essa exigência na cor branca, porque a gente sabe das possibilidades que a gente tem de reciclar papel, e aí não necessariamente na cor branca, né? Pode ser um papel reciclado que tem uma coloração mais escura, não necessariamente branca. Fonte, você pode tanto usar Times New Roman ou Arial quando você está utilizando o computador, né, gente? Tamanho 12 e cor preta. Quando você faz citação de um artigo que você leu, de um livro, que tenha mais de 3 linhas, você também deve colocar, de acordo com essa formatação, no tamanho 10, para dar destaque, né? Com mais de 3 linhas, né? Até 3 linhas, essa citação fica no mesmo tamanho. Nota de rodapé, legenda e tabela, aí sim você reduz para o tamanho 10. Quando que você utiliza aquela letra na formatação itálica? Apenas em palavras que tenham outros idiomas. Então, uma expressão em inglês, por exemplo, você pode colocar o itálico. Isso não se aplica, por exemplo, à expressão APUD. Vocês sabem o que significa APUD ou et al? Já ouviram falar? Não, senhor, professor. Não sei o que significa. Até agora não. São duas expressões que a gente utiliza quando está falando de referência bibliográfica. APUD nada mais é do que você pode substituir o APUD por citado por. Exemplo, aí nós temos, salvo engano, Washington, não é isso? O Washington e Lúcio. Então, Lúcio, imagina, aqui eu escrevo lá, o Washington, APUD, Lúcio. Significa dizer, o Washington citado por Lúcio. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Pronto. E a expressão et al? A expressão et al significa e outros. Então, quando você tem um trabalho que ele foi publicado por mais do que 3 autores, 5 autores, por exemplo, para você não escrever todos os autores, então eu poderia colocar, por exemplo, Lúcio et al. Então, eu sei que naquele trabalho que foi publicado por Lúcio, tem outros autores também. Et al significa outro. Então, significaria Lúcio e outros. E para que eu não precise escrever o nome de todos, para não ficar uma referência muito grande, eu escrevo essa expressão, Lúcio et al. Naturalmente, eu dei o exemplo aqui dos nomes de vocês, o Washington e Lúcio. Mas, para fazer as citações, a gente utiliza o último sobrenome de cada autor. Por exemplo, eu teria que colocar Albuquerque et al., dando o exemplo no caso de Lúcio. Albuquerque e outros, Albuquerque e et al. E, no caso de Washington, é Ronchette ou Ronquette? Ronchette. Ronchette e et al., por exemplo. Ou Ronchette, APUD, Albuquerque. Significa dizer que Ronchette foi citado por Albuquerque. Tranquilo? Tranquilo. Pronto. E em relação às margens, direita e inferior, 2 centímetros, esquerda e superior, 3 centímetros. Essa diferença aí de 1 centímetro está relacionada, por exemplo, se você quiser fazer a encadernação do livro.
ou do material. Então, você tem um espaço a mais na margem esquerda para você colocar ali, por exemplo, aquele espiral, né? Enfim, parágrafos e espaçamentos devem ter 1,5 centímetros entre linhas. E, em relação ao que eu comentei anteriormente, né? Observar também, além das normas da ABNT, as normas e regulamentos específicos de cada instituição. Por exemplo, as normas para apresentação ou escrita do relatório de estágio no IFE baiano podem ser diferentes do IFE Bahia, do IFE Sul de Minas, do IFE Farroupilha e entre tantas outras instituições. Então, é importante estar atento também às normas, ter em mão o regulamento específico da instituição para cada uma das atividades, né? Seja relatório de aula prática, relatório de estágio curricular, enfim, entre outros, para não escrever fora das normas, né? Vou dar um exemplo aqui. Formatação de trabalho acadêmico, e nesse caso específico, relatório de estágio obrigatório, que vocês invariavelmente vão passar por ele, né? Lá no terceiro semestre. Bom, o que é que tem que ter obrigatoriamente, além da parte externa, né? Capa, contracapa, enfim, toda essa parte que envolve o trabalho. Primeiro, introdução. O tópico introdução é obrigatório e nele o que é que você vai escrever? Naturalmente, falar um pouco do que é o estágio de vocês. Como assim o que é o estágio? Do tema que vocês foram estagiar. Por exemplo, Lúcio, é claro que é muito cedo, mas qual a sua ideia? O que é que você tem em mente em relação à realização de estágio? Qual a área que você gostaria de trabalhar? Lúcio, está por aí ainda? Tô sim, tô. Pronto. Oi. Qual a área que você gostaria de estagiar? A da zootecnia. Zootecnia, né? E dentro da zootecnia, por exemplo, trabalha... Oi? Com os animais. Vamos imaginar aqui que você gostaria de trabalhar com avicultura. Então, nessa introdução, a primeira coisa que Lúcia ia falar é abordar inicialmente sobre o cenário da avicultura. Podia falar no cenário nacional e depois partir para informações regionais. Em seguida, ele poderia falar, por exemplo, do encurtamento do ciclo de produção em galinhas de postura, por exemplo. Quanto tempo você levava para produzir um ovo e hoje quanto tempo em galinhas de granja, por exemplo, ou galinhas caipira, você precisa para a produção do ovo. E aí fazer esse comparativo. E ao final da introdução, necessariamente colocar o objetivo. Qual é o objetivo do seu estágio? Entenderam? O outro tópico, e isso baseado também nas normas que eu falei no slide anterior, né, em termos de formatação, né, tamanho de letra, tamanho da fonte, né, tipo da fonte, espaçamento, enfim, sempre observando essas informações. Em seguida, o local de estágio. É importante você colocar qual foi a empresa, qual foi a propriedade, colocando informações de localização. Inclusive também fazendo um breve relato aí do que é a empresa, quantos funcionários existem, enfim, qual a infraestrutura. Em seguida, colocar naturalmente aí qual o período, quanto tempo você estagiou, incluindo também a carga horária. Naturalmente, no próximo tópico, vocês vão abordar as atividades desenvolvidas. O que é que você fez no estágio? Quais os equipamentos? Quais as máquinas você utilizou, manipulou para a realização do seu estágio? Com detalhes, se possível, né? E utilizando para enriquecer o seu trabalho também ilustrações, fotos, né? Imagens. Resultados, e aí você tem a possibilidade nesse tópico de colocar o que é que você observou na realização do seu estágio. E, por exemplo, ao fazer o estágio, você identificou, baseado naquilo que você aprendeu em sala de aula, na teoria, você identificou algum problema e você conseguiu propor soluções para resolver aquele problema. Então, essa também é a sua contrapartida enquanto estagiário para a instituição, e que, inclusive, há a possibilidade de você ser contratado após a realização do estágio, né? Então, é uma oportunidade para você mostrar do que você é capaz, inclusive, de ser propositivo, ou seja, propor ações e, nesse caso aí que eu dei o exemplo, resolver, inclusive, problemas, né? O próximo tópico são as conclusões.
E aí você pode abordar também com a importância do estágio para a sua formação acadêmica, para a sua formação profissional, a importância do estágio para a sua inserção no mercado de trabalho, correlacionar a teoria, ou seja, os assuntos que você aprendeu em sala de aula com aquilo que você vivenciou, se há uma aplicabilidade dos conceitos teóricos com a vivência prática. Enfim, aí você vai colocar suas conclusões, que pode ser escrita em formato de tópicos, de forma enxuta. E, por fim, as referências bibliográficas, ou seja, materiais que vocês utilizaram para pesquisar, para escrever, por exemplo, o tópico introdução, e entre outras informações que vocês inseriram aí no texto, que não foram vocês que produziram essas informações, que vocês pesquisaram. Então, vocês têm que colocar as referências bibliográficas. Gente, por enquanto aí, alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Bom, eu mencionei para vocês que há a possibilidade da gente colocar como referência um documento eletrônico. Então, ultimamente, a gente tem visto aí bastante informação sendo veiculada, muito conteúdo sendo disseminado pela internet através de lives, por exemplo. Há a possibilidade de utilizar essas informações veiculadas através de lives ou que estão contidas em um endereço eletrônico no YouTube, por exemplo, no seu trabalho acadêmico? Ah, sim, com certeza. Basta você seguir as orientações da ABNT, como eu vou passar para vocês aqui. Como eu disse, deixo também aí um link de apoio, ou vocês podem acessar esse link depois, caso tenham interesse, para observar como é que vocês podem fazer a citação de uma live. É um vídeo curto também, desculpa, que vocês podem amadurecer essa informação. Então, quais são os elementos essenciais que você deve colocar no seu trabalho acadêmico ou científico quando você obteve a informação a partir de uma live? Então, imagina que você assistiu um vídeo que fala sobre, vamos utilizar aqui o exemplo de Lúcio, sobre avicultura. E aí, lá no estágio dele, ele quer fazer a citação daquela informação do vídeo que ele assistiu. Então, como é que ele faz isso? Quais são os elementos essenciais que ele tem que extrair daquele vídeo para colocar no papel e de forma que ele possa dizer, deixar explícito no documento dele, no documento acadêmico, de onde foi que ele obteve aquelas informações, onde ele viu, onde ele pesquisou. Então, quais são os elementos essenciais? Primeira coisa, ele tem que colocar o autor, né? Quem foi que veiculou aquela informação? Em seguida, uma vírgula, o título da informação, ou seja, o conteúdo que ele assistiu, né? Vírgula, o nome do site onde está pesquisado, ou o nome do canal, né? Se for um canal de YouTube. A cidade onde foi produzido, onde foi filmado, onde foi transmitida a live, né? O dia da live, vírgula, né? Mês, vírgula, e o ano também. Em seguida, vocês vão escrever a expressão, né? Disponível em 2 pontos, aí você vai colocar o link de onde você vai lá, copia, né? No endereço ali, copia e coloca e cola exatamente a informação que tem ali, porque qualquer letra a mais, né, pode dar interferência e vocês vão observar aquela informação, página não encontrada. Então, é importante copiar exatamente como está ali. Vai colocar um ponto e vai escrever outra expressão, acesso em 2 pontos. E aí você vai colocar o dia que você acessou aquele conteúdo. Então, você coloca lá o dia, espaço, mês, ponto e o ano, seguido de ponto final aí. Então, essa é a forma que você vai fazer a citação de uma live, de um conteúdo que você assistiu, podendo, assim, fazer referência de materiais. Aqui eu dou um exemplo mais claro, né? Então, observa aqui as informações de uma... foi até de uma live que eu fiz com um professor e mais um funcionário de uma agroindústria, agroindústria cervejeira. Então, no dia, a gente discutiu a seguinte temática, né? Foi esse ano, no mês de setembro, né? A gente discutiu a seguinte temática: gestão de resíduos na agroindústria cervejeira. Então, o que é que eu coloquei aqui? A primeira coisa, o meu nome, né? Observe que eu falei, né? Primeira coisa, é o seu último sobrenome, no meu caso é Figueiredo, vírgula, observa o nome, né? A inicial do nome, V. ponto, que é Vinícius, ponto, Reis, ponto, ponto e vírgula, o sobrenome do outro autor, que é Abreu, vírgula, M de Mateus, e os outros
autores. Se tiverem mais de 3 aqui, como eu disse, a gente pode escrever a expressão. Por exemplo, Figueiredo, V.R. et al., significa e outros. Bom, aí você vai colocar aqui a informação, o conteúdo. Então, era uma série de transmissões que eu gostaria, eu estava fazendo transmissões ao vivo para mostrar que aquilo que a gente aprende nas instituições de ensino, às vezes pode ser diferente na prática. Então, o nome da série era Na Teoria, a Prática é no Campo. Diálogos com sujeitos do campo para aprimorar a transposição didática, ou seja, a transposição de conhecimento. E aí, nesse dia, a gente falou sobre gestão de resíduos da agroindústria cervejeira. Então, tudo isso aqui é o conteúdo, né? Depois, como eu disse, o site, ou seja, Vinícius Reis, _oficial, que foi o canal de onde eu extraí essa informação. O local, né, Ilhéus, Bahia, a data onde aconteceu o evento, e aí, quando foi acessado. Então, disponível no endereço aqui, o link é esse, acesso em 24 de setembro de 2020. Pronto. E aí, se você clicar nesse endereço aqui, nesse link, naturalmente vai para esse conteúdo onde foi abordado essa questão dos resíduos da agroindústria cervejeira. Então, essa é uma forma de fazer citação de live, como eu disse, eu quis trazer aqui para vocês como forma de novidade, porque, de fato, nesse período de pandemia, muito conteúdo foi divulgado a partir dessas lives, e vocês podem, sim, daqui a um tempo, ter uma excelente biblioteca virtual a partir dessas informações e podem ser referenciadas seguindo, assim, a formatação da ABNT. Alguma dúvida? Washington, Lúcio, está tranquilo aí? Professor? No caso, se eu não fazer essa citação toda aí, não vale não, né? Oi? No caso, se eu for fazer... No caso, se for mostrar o vídeo, se eu apresentasse o vídeo e não fizesse desse jeito, não ia valer não, né? Eu não entendi. Repita, por favor, para ver se eu consigo compreender. No caso, tem que ser desse padrão aí, né? A citação de vídeo. Ah, sim. Você tem que colocar o nome do autor, exatamente. O padrão é esse aqui, o formato é esse aí da BNT. O nome dos autores, o conteúdo, o site onde você assistiu. Existe a possibilidade, eu acho que você está querendo dizer assim, eu posso citar o vídeo, mas que não está na internet, é isso? Não, isso aí mesmo. Ah, Queria saber se o então padrão era esse. Então você tem que seguir esse formato aí. Se tiver disponível na internet, se for um conteúdo online, é nesse sentido aí. Bom, e, como eu disse também, a possibilidade da gente incrementar a nossa busca por artigos científicos ou outros assuntos no portal de periódicos da CAPES, uma instituição federal, né, disponível aí na internet. Geralmente a gente consegue baixar artigos de altíssima qualidade quando a gente está no ambiente institucional. Por exemplo, se você em casa quiser acessar esse site, você pode acessar, mas nem sempre você vai conseguir baixar os conteúdos de sua casa, de sua residência. Mas se você estiver logado em uma rede de internet dentro de uma instituição de ensino, como, por exemplo, o Campus Uruçuca do IF Baiano, você vai conseguir acessar muitos materiais. Às vezes, materiais, por exemplo, artigos científicos que custam aí alguns dólares, 20, 30 dólares, por exemplo, né? A gente sabe que o dólar está mais de R$5, então imagina quanto que você consegue economizar e ter acesso a conteúdo de qualidade, quando você está em redes institucionais, como é o caso do IF Baiano, que tem essa parceria. Então, eu vou passar para vocês aqui hoje algumas instruções para você realizar pesquisa no portal de periódico da CAPES e, assim, conseguir refinar sua busca, ou seja, aprimorar a partir das palavras-chave que você coloca aí, aprimorar a sua pesquisa e obter a informação que você tem em artigos científicos. Geralmente, as pessoas utilizam mais o Google, né? Google acadêmico, mas aqui é uma ferramenta importantíssima que vai ajudar em muito a vida de vocês no sentido de melhorar a pesquisa por material de qualidade. Não estou dizendo que no Google você não tenha material de qualidade, mas aqui, com certeza, você tem materiais de pesquisas científicas de renome muito mais
de uma forma muito mais detalhada e disponível, como eu disse para vocês. Se você estiver logado em uma rede social de instituição como o IF Baiano, vai baixar sem pagar um centavo. Vocês já tinham ouvido falar sobre o portal de periódico da CAPES? Já fizeram pesquisa? Não? Lúcio? Ainda não, professor. Não, né? Ainda não, professor. Então, vamos lá. É o seguinte, o endereço é esse daqui, né? Está aí na tela, www.periodicos.capes.gov.br, e aí você vai adentrar neste ambiente virtual aqui, né? periodicoscapes.mec. Aí observe que eu coloquei aqui duas setas, né? Essa é a primeira página que você vai acessar. Então, primeira coisa, você pode buscar pelo assunto a informação. Então, imagine que você pode clicar aqui, aí vai aparecer aqui essa informação, buscar por assunto. Aqui você clica e coloca lá, por exemplo, avicultura. Aí você vai ser direcionado a vários artigos científicos, uma centena de artigos científicos voltados para essa área de avicultura. Você pode também aqui, ó, se você souber o nome da revista, que a gente chama de periódico também, né? Você pode clicar aqui, buscar periódico. Se você já sabe o nome da revista, então você clica aqui e aqui você vai digitar o nome da revista. Você pode buscar por livro. Então você clica aqui e insere nesse campo a informação do livro que você deseja pesquisar. E por fim, você também pode buscar por base. Que base é essa? São bases que comportam aí mais artigos científicos, mais periódicos, como a Web of Science. Então, entre outras bases científicas, Cielo e por aí vai, que abriga esses materiais que podem servir de busca para vocês. Então, por enquanto, dúvida para a gente fazer aqui uma atividade prática? Vou prosseguir, professor. Pronto. Então, imagine que você clicou aqui na busca por assunto. Aí eu coloquei aqui, ó, agrotóxicos na Bahia. Eu digitei aqui, agrotóxico na Bahia. Então, observa bem. Aí aqui eu tenho aqui resultados. Ele exibe 10 resultados por página e foi localizado aqui, ó, 172 artigos relacionados a essa expressão, essa palavra-chave aí, né? Essas palavras, agrotóxicos na Bahia. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode, como eu coloquei aqui nessa seta, você pode ajustar essa busca que você está fazendo por ano. Então, observa aqui que, neste momento, está ordenado por relevância os artigos, ou seja, por item, por ordem de interesse das pessoas. Só que você pode clicar nessa seta aqui e colocar, por exemplo, eu quero que os artigos tenham sido publicados no ano 2015. Eu vou lá e coloco aqui. Ou eu quero colocar que os artigos estejam ordenados por ordem decrescente, do ano mais novo para o ano mais antigo. Então, eu clico aqui e coloco, fazendo essa, filtrando assim a minha pesquisa. Então, a gente pode fazer esses ajustes clicando aqui. E aí, observa que aqui apareceu o primeiro artigo, análise de agrotóxicos na região oeste da Bahia e breve reflexão sobre a mobilidade de resíduos. Eu quero clicar nesse artigo, eu quero abrir ele, eu vou lá e clico ou aqui ou em cima do próprio nome. E aí eu vou ter acesso a esses artigos. Então, é uma forma de você pesquisar e obter informações muito relevantes em relação a diferentes áreas da ciência. Nesse caso, eu dei exemplo aí, a utilização de agrotóxicos aqui na Bahia. Então, vamos lá. Uma vez você achando esse artigo, aí você pode ser direcionado para as revistas onde aquele artigo foi publicado. Dei um exemplo aqui, revistas Águas Subterrâneas. E aí, o artigo você pode baixar aqui, tá vendo? Baixar este arquivo em PDF. Naturalmente, ao você clicar aqui, aí vai abrir uma outra página contendo o artigo, né? E aí ele pode ser em diferentes idiomas. Se você tiver habilidade com a leitura de outros idiomas, também você pode fazer essa leitura em diferentes idiomas que não seja o português. Caso contrário, você pode fazer sua pesquisa também apenas em artigos que sejam publicados no idioma português para facilitar a sua busca. Então, é uma ferramenta interessante que facilita
a busca por materiais de interesse. Eu vejo muitos estudantes, na hora de fazer relatórios de estágio, de final de curso, né, de conclusão, mencionar que não está achando informação sobre tal assunto. Então, é porque, às vezes, só procura no Google ou não faz uma pesquisa mais aprofundada. Como eu disse, nesse portal de periódicos, há muitos arquivos de muitas áreas, com uma variedade extensa, uma biblioteca virtual eletrônica, né? Então, essa é a finalidade, mostrar para vocês, essa possibilidade de pesquisar assuntos interessantes e importantes de diferentes áreas. Bom, todas as minhas aulas aí, viu, Lúcio? A gente coloca esse slide em qualquer disciplina que eu ministro para demonstrar o quê? Que o nosso cérebro aprende 80% da nossa aprendizagem está em relação à prática. Então, não basta apenas colocar, expor o conteúdo, mas é importante que a gente pratique, revise. Então, para que a gente consiga fazer isso, vou deixar aqui como uma sugestão para fazer agora. Acessar o endereço do periódico da CAPES e buscar um artigo com temática na vassoura de bruxa, com menos de 3 anos de publicação. Então, baseado em tudo isso que eu falei, que você pode refinar a pesquisa ali, colocando o nome do assunto, colocando, por exemplo, o ano, entre outras coisas, eu deixo aqui a sugestão para você fazer agora, e os outros colegas depois, né, também, né, acessar o endereço do periódico da CAPES e buscar aí pelo menos um artigo que tenha essa temática de vassoura de bruxa, e que ele tenha menos de 3 anos de publicação. Se a gente está no ano de 2020, então o artigo ele tem que ser de 2017 para cá, 2017, 2018, 2019 ou 2020, com esse intervalo aí para que a gente tenha um artigo atual. Vamos fazer isso agora? E aí? Vamos fazer agora? Vamos sim, vamos auxiliar aí. Beleza, vamos fazer aqui. Eu vou só finalizar aqui a nossa gravação. E aí, como eu já disse, esse material vai estar disponível no canal do YouTube. Qualquer dúvida pode mandar pelo Teams aí, porque fica a dúvida registrada para os outros colegas, né? A sua dúvida pode ser de outros também. Pode mandar uma mensagem pelo Teams, aí eu acesso e respondo aí diariamente. Tranquilo? Então, nesse momento, vou encerrar a nossa gravação aqui.